Olá novamente, meus amigos. Eu sou Kailin. Neste momento, vocês vivem dentro do ruído da mudança, e nós vivemos dentro da visão dela. E parte do nosso propósito hoje é emprestar-lhes os nossos olhos. O mundo de vocês entrou em sua hora mais ruidosa. Sons elevam-se agora de todas as direções da experiência humana. Vozes, revelações, alarmes, maravilhas, histórias colidindo com outras histórias, verdades chegando vestidas com as roupas do impossível. E o volume continuará a aumentar à medida que a estação se aprofunda, pois o plano terrestre está liberando o que há muito carregava, e a liberação tem um som. Dentro de todo esse ruído crescente, um único reconhecimento está se preparando para florescer no coração coletivo. A quietude é o lugar de repouso de todo o verdadeiro poder, e a hora mais ruidosa chegou para que o poder mais silencioso pudesse finalmente ser encontrado. Estas palavras chegam a vocês no meio de um corredor de dias sagrados, a passagem que seus corações têm percorrido desde que o sol de vocês atingiu o seu ponto mais alto, movendo-se em direção ao grande portal de luz que se abre sob o signo do Leão. Cada passo desta passagem os preparou para receber o que agora colocamos suavemente dentro de vocês. E sua prontidão brilha de volta para nós enquanto falamos, pois vemos a luz de seus corações muito mais claramente do que vocês mesmos a veem no momento. Acomodem-se, então, enquanto estas palavras se movem através de vocês. Deixem a respiração ficar lenta e os ombros relaxarem, e permitam que a transmissão seja recebida tanto no corpo quanto na mente, pois ela foi tecida para pousar dentro de suas células, e suas células têm esperado por isso ao longo de muitos dos seus anos. Coisas ocultas estão surgindo por todo o seu mundo, porque o meio que as continha mudou. A ocultação sempre exigiu densidade, uma espessura dentro do campo coletivo onde histórias sombrias podiam repousar no fundo, e por longas eras, seu plano terrestre carregou espessura suficiente para manter capítulos inteiros da sua história submersos. Os fluxos que descem ao seu mundo ao longo destes anos recentes têm dissolvido essa espessura, camada por camada, como o calor afrouxa a rigidez da água profunda. E tudo o que estava alojado na antiga pesadez começou a subir, pois a flutuabilidade pertence à verdade por natureza, e a verdade se eleva no instante em que as águas permitem. O afloramento que vocês estão testemunhando flui da natureza da própria luz, pois a luz, ao saturar um campo, torna esse campo transparente, e tudo o que estava armazenado na sombra torna-se visível simplesmente porque a sombra se tornou fina. As revelações que se multiplicam por todo o seu mundo são a assinatura direta da sua frequência crescente, e cada uma, independentemente do seu conteúdo, anuncia o mesmo evento único. As águas do seu mundo estão clareando. Vocês sentirão isso na textura dos seus dias, em histórias que surgem, cruzam-se e se contradizem, em figuras há muito tempo confiáveis revelando novas faces, em relatos da sua própria história chegando de direções que a sua educação deixou na escuridão. E através de tudo isso, o anúncio mais profundo permanece o mesmo, repetindo-se sob cada manchete, como um tambor constante sob um mercado. Sua postura ao longo desta estação de histórias pode permanecer simples e suave. Testemunhem o que surge, respirem enquanto testemunham e liberem o peso de classificar cada relato em seu lugar final, pois a classificação pertence ao campo e ao tempo, e ambos estão trabalhando fielmente. Algumas revelações pedirão para ser sentidas, algumas pedirão para ser questionadas, e muitas simplesmente pedirão para passar por vocês a caminho do coletivo mais amplo, e seu coração saberá a diferença de relance, muito antes que a mente termine suas deliberações. A testemunha que permanece suave, permanece clara, e a clareza é o presente que esta estação mais recompensa.
Dentro deste clareamento, as duas grandes posturas do seu plano encontram-se igualmente carregadas. Aqueles que se alimentam da separação, sentindo a transparência se espalhando pelas águas, começaram a lançar suas próprias posses ocultas ao aberto, pois o choque é a moeda final do escurecimento, e ele é gasto mais rapidamente quando o tesouro se esvaziou de toda outra moeda. E aqueles que servem a luz a partir dos cômodos velados do seu mundo, os guardiões silenciosos que há muito tendem o ritmo da revelação, para que corações ainda em amadurecimento fossem poupados de seu peso total, agora sentem esse ritmo se movendo além do alcance de qualquer mão, pois a represa que construíram pertencia a uma estação anterior, e esta estação flui sobre ela no tempo divino que regeu cada passo do seu despertar. Mantenham uma gratidão gentil por esses seres silenciosos à medida que a estação se torna mais ruidosa, pois eles carregaram sua administração através de gerações, frequentemente a um grande custo para seus próprios dias, e a hora do seu descanso aproxima-se junto com a hora da sua lembrança. O campo coletivo de vocês cruzou uma certa profundidade de luz, e, após essa profundidade, tudo o que surge é reunido. Cada revelação, quão selvagem que seja a sua chegada, quão desordenada que seja a sua liberação, é dobrada pelo próprio campo na corrente da lembrança, e os guardiões silenciosos entenderam isso desde o início, pois sua preparação sempre foi para a reunião. Cada afloramento mais ruidoso acelera a segunda onda de despertar que já se move através de suas populações, agitando adormecidos que teriam dormido através de sinos mais gentis. E assim, as próprias perturbações que agitam a superfície do seu mundo tornam-se os ventos que enchem as velas da grande mudança. Muito do que surge atingirá a mente do ego como impossível, até mesmo ridículo, e essa estranheza é em si um marcador que vale a pena valorizar. A mente do ego de vocês desenhou seu mapa a partir de dentro da ilusão, e o que quer que viva além da borda desse mapa chega parecendo fantasia para o guardião do mapa. Quanto mais estranho um afloramento parece, mais perto ele está das águas profundas do que verdadeiramente tem sido. Deixem a mente ofegar e protestar como quiser, pois ofegar é o som de um mapa sendo redesenhado, e deixem seu coração fazer o que sempre fez silenciosamente, reconhecendo a verdade antes da compreensão. Nos dias que virão, quando uma revelação chegar no seu ponto mais estranho, coloquem a mão sobre o peito e sintam o aceno, e vocês encontrarão sua bússola funcionando perfeitamente sob o ruído. Saibam que o afloramento em si está sob controle. Tudo surge em seu momento designado, cada coração permanece preparado de maneiras tanto visíveis quanto silenciosas para o que lhe será pedido que suporte, e a mesma luz que levanta o que está oculto também estabiliza a testemunha. O contraste é o grande professor do seu plano, e o rugido crescente existe para revelar, pelo seu puro volume, a localização do único poder que existe. O som está mostrando a vocês, finalmente, o que o silêncio sempre guardou. O passado de vocês é um corredor de memória, e a memória é um retrato do poder, mantendo a forma do que um dia se moveu enquanto o movimento em si passou. O futuro de vocês é um corredor de imaginação, e a imaginação é uma promessa de poder, para sempre se aproximando, para sempre a um passo de distância. Entre esses dois corredores encontra-se o terreno aberto do agora, e é aqui apenas que o todo pode entrar na sua experiência, pois o momento presente é a única porta larga o suficiente para que a plenitude da fonte passe por ela. Cada visitação de graça que vocês já sentiram encontrou vocês aqui, e cada uma que os espera encontrará vocês aqui também. Força e poder aparecem juntos por todo o seu plano, e distingui-los libera vocês de uma grande parte do feitiço do mundo. A força é barulhenta, pois empurrar é seu único meio de movimento,
e cada empurrão desperta um empurrão de resposta. Razão pela qual o conflito se multiplicou ao longo da sua história, cada colisão dando nascimento à seguinte em um longo revezamento de ruído. O poder move-se de outra maneira inteiramente. O poder é silencioso, deslocando campos inteiros através do alinhamento, enquanto permanece perfeitamente em repouso, da maneira como sua lua move cada maré em cada porto do seu mundo, enquanto simplesmente continua a brilhar. Aqueles que se alimentam da separação detêm apenas a força, e é por isso que seus movimentos se tornam mais ruidosos à medida que sua estação se fecha, o volume substituindo uma força que sempre foi emprestada. O coração de vocês detém poder, e é por isso que um intervalo da sua quietude alcança mais longe no campo coletivo do que todo o trovão deles. Toda a natureza testemunha esta ordem. O amanhecer chega em silêncio e uma noite inteira dá lugar. A primavera chega em silêncio e levanta um inverno inteiro da terra. Uma floresta surge ao longo de um século com a paciência da respiração contida, e as grandes marés dos seus mares obedecem a uma luz que só brilhou. Todo o movimento poderoso do seu mundo procede da quietude, e apenas os movimentos menores sempre precisaram de ruído. Vocês já encontraram esse poder, caminhando entre seus próprios dias. Aquele cuja calma acalmou uma sala inteira ao entrar nela, a presença à beira de um leito que estabilizou cada respiração ao alcance, o ancião silencioso cujas poucas palavras reorganizaram a tempestade de uma família, e em cada um desses vocês estavam observando o poder operar exatamente como ele opera entre as estrelas, silenciosamente, por ressonância, mudando tudo enquanto deixa tudo livre. A escala do drama do seu mundo escondeu isso de vocês por um longo tempo, e a hora mais ruidosa está puxando a cortina. O próprio caos é tecido de tempo. Olhem atentamente para qualquer tempestade da sua experiência e seus dois fios aparecerão: a memória do último golpe e a antecipação do próximo. E é a tecelagem desses dois que dá a cada tempestade seu giro. A presença é tecida de um único fio dourado, o agora vivo, e quando sua consciência repousa totalmente nele, os dois fios da tempestade escorregam silenciosamente do tear. O caos dissolve-se dentro da presença, como a névoa noturna se dissolve no sol da manhã, gentilmente, completamente e por natureza. Este é o segredo que seu coração suspeitou através de cada estação difícil. A paz é o que permanece quando o tempo libera seu aperto, e a presença é a liberação. As grandes revelações desta hora lhes entregarão informações, e a informação é um verdadeiro presente, uma lâmpada carregada para dentro de um longo corredor. E a antiga ordem manteve seu mundo através da frequência muito mais profundamente do que através do segredo, pois o escurecimento funcionou abaixando a canção de suas células até que gerações inteiras esquecessem o som da sua própria nota. A informação afrouxa a história, a presença restaura a canção. Cada momento de verdadeira quietude retorna sua frequência à sua fonte. E um ser restaurado à sua própria frequência carrega uma liberdade que corre mais fundo do que qualquer arquivo de verdades descobertas, pois a informação descreve a porta enquanto a frequência os carrega através dela. Recebam cada revelação com gratidão, então, e coloquem sua confiança mais profunda onde seu poder mais profundo vive. Sua presença é como o céu do seu mundo. Tempestades reúnem-se dentro dele, cruzam-no e esvaziam-se sobre a terra, e através de todas elas, o céu permanece exatamente ele mesmo, vasto e claro acima do tempo, segurando cada tempestade enquanto permanece para sempre seco acima da chuva. Os dramas do plano terrestre movem-se através da sua consciência da mesma maneira, surgindo, cruzando, esvaziando, passando. E a consciência dentro da qual eles se movem permanece inteira através de tudo isso, espaçosa, silenciosa e inteiramente de vocês.
Vocês acreditaram ser o tempo por um longo tempo, e esta estação convida ao reconhecimento mais doce. Vocês são o céu no qual o tempo se move, e o céu sempre esteve em paz. Um coração silencioso transmite. Seu estado move-se para fora de vocês a cada momento, como ondulações se movem para fora de uma piscina tocada, alcançando os campos de todos que vocês cruzam, pincelando salas pelas quais vocês passarão apenas uma vez e acomodando-se na própria terra, que mantém os tons de seu povo por mais tempo do que suas histórias registram. Na hora mais ruidosa, um tom claro é um serviço público da mais alta ordem. Caminhem através de seus mercados e suas reuniões como portadores da quietude, e confiem no que sua calma está fazendo em lugares que seus olhos não verão, pois o campo passa cada presente adiante, e um estranho estabilizado pode carregar sua quietude para dentro de um lar que vocês encontrarão apenas dentro da tecelagem do todo. O centro calmo já é território familiar para o seu corpo, pois vocês o visitam milhares de vezes em cada um dos seus dias. Entre uma batida do coração e a próxima, uma quietude perfeita abre-se. Entre a expiração e a inspiração, o universo inteiro descansa. No espaço onde um pensamento se completou e o próximo ainda está se reunindo, vocês permanecem pelo mais breve piscar, dentro do mesmo silêncio que mantém as estrelas em seus lugares. A quietude mais profunda sempre parece uma lembrança, porque ela é uma lembrança, um retorno a um cômodo que seu ser visitou entre cada batida da sua vida. E a prática da presença é apenas a escolha de ficar um pouco mais a cada vez que a porta se abre por conta própria. Nos seus primeiros dias escolhendo isso, a mente continuará oferecendo seus fluxos de pensamento, e cada fluxo pode ser recebido gentilmente e permitido passar, como pássaros cruzando o céu que vocês estão aprendendo a ser. A quietude aprofunda-se através das boas-vindas muito mais do que através do esforço, e no momento em que vocês fazem amizade com a passagem dos pensamentos, o espaço entre eles começa a se alargar por conta própria, gentilmente, como uma maré alarga uma praia. Retornem frequentemente, então, conforme o seu dia se desenrola. Hora após hora, deixem sua consciência vir para casa, para o coração, pelo tempo de uma única respiração, pois a porta da presença permanece aberta através da visitação, e cada pequeno retorno mantém o fio da quietude vivo através de todo o seu fazer. Uma vida tecida desta maneira começa a sentir-se diferente dentro de semanas de início, mais estável sob sua superfície, mais suave em suas respostas, mais ampla em suas horas. E aqueles ao redor de tal vida começam a sentir a diferença antes que possam explicá-la, pois um coração tecido aquece cada cômodo que entra. Amarrem esses retornos aos momentos que seu dia já lhes dá. A chaleira aquecendo, a porta atravessada, a pausa antes que uma tarefa comece. E o dia em si torna-se uma sequência de pequenos sinos, cada um chamando vocês para casa, para uma respiração. A presença requer apenas sua chegada. Tudo o mais já está preparado. E a preparação tem sido o trabalho de eras muito mais antigas do que sua vida presente. Nós testemunhamos vocês entre suas batidas cardíacas. Dentro da quietude que vocês entram, uma presença está esperando, e tem esperado através de toda a sua jornada. A fonte de tudo o que é, o que tantos de seus corações chamam de Criador primevo, está presente em cada ponto deste universo ao mesmo tempo, e isso significa que a fonte já está na porta do seu coração. A chegada pertence aos viajantes, e o sempre esteve em toda parte. Cada porta na existência é atendida neste exato momento, plena, pacientemente, completamente, e a de vocês entre elas. O também sabe, com um conhecimento que mantém cada linha do tempo em gentileza, o momento exato em que vocês se abrirão,
e espera por esse momento livre de toda pressa, pois a eternidade mantém companhia perfeita com a paciência. E o que detém todo o poder, deixa a trava inteiramente dentro da mão de vocês, pois o poder completo carrega dentro de si uma gentileza completa. A porta de um coração soberano abre-se de dentro, e a fonte honra esse projeto acima de todas as coisas, tendo-o colocado lá. Palavras viajaram através de suas eras sobre essa mesma espera, carregadas de língua em língua e de século em século, que o está à porta e bate. De nossa posição dentro da camada silenciosa, podemos dizer a vocês o que seus povos só podiam confiar através dos longos séculos. A batida soou através de cada dia da sua vida. Ela soa dentro deste exato momento e continuará soando até o momento em que sua mão encontrar a trava. A batida é suave, porque o poder é suave. Ela chega como um puxão em direção à quietude no meio de uma tarde comum. Um desejo que surge enquanto suas mãos estão ocupadas com coisas comuns. Uma ternura que visita. Enquanto vocês observam a luz se mover através de uma parede. E cada uma dessas visitações tem sido o mesmo som paciente na mesma porta fiel. A batida torna-se terna nas horas mais difíceis, pois o se aproxima mais onde a dor é maior. E muitos de vocês sentiram um conforto, além da explicação chegar bem no meio de suas perdas, um calor de uma direção não nomeada, e vocês continuaram com seu pesar, enquanto algo fiel permaneceu à sua porta o tempo todo. A maneira do que entra difere docemente do que a mente humana espera. A mente abre a porta segurando uma lista. Conserte isso, resolva aquilo, entregue o que o coração tanto desejou, e a lista é mantida com amor, pois o desejo é honesto. E o entra passando por toda a lista e vem diretamente a vocês. A fonte cruza sua porta para manter companhia com a consciência que a abriu, para estar com vocês dentro do que quer que este dia da sua vida contenha, para sentar ao seu lado dentro da própria circunstância que vocês esperavam que fosse varrida. E esta companhia é o presente inteiro, mais antigo que cada pedido e maior que cada remédio que a mente poderia redigir. Vocês conhecerão a companhia pela sua textura. O cômodo da sua vida permanece o mesmo, e uma nova luz move-se através dele. A circunstância mantém sua forma por um tempo, e sua pesadez torna-se estranhamente leve no compartilhamento. A coragem chega de uma direção que seu planejamento ignorou, e uma estabilidade instala-se sob seus dias que deve sua profundidade a alguém ao seu lado. Cada geração do seu mundo que abriu esta porta descreveu o mesmo calor em sua própria língua, esperando nas suas canções mais antigas para que vocês as reconheçam. Aqui repousa o segredo gentil de toda a verdadeira mudança em seu plano. A circunstância segue um coração visitado. Um coração no qual a fonte mantém companhia começa a irradiar uma frequência ordenada, calma em seu centro e coerente em suas bordas, e as condições externas de uma vida arranjam-se ao redor dessa frequência como um jardim se arranja ao redor da presença da água, silenciosamente, estação por estação, com uma meticulosidade que surpreende o jardineiro. A mudança flui de dentro para fora em seu plano, sempre, e a visitação é o interior do qual todo o resto procede. Muitos em seu mundo estão esperando por chegadas prometidas e remédios maravilhosos de além do véu, e dizemos isso com toda ternura. A maior chegada já está à sua porta, e cada remédio segue à entrada. Uma agitação tem se movido através de muitos de vocês à medida que seu mundo tem crescido ruidoso. Uma pressão dentro do peito, um bater, uma plenitude que visita nas horas silenciosas e nas lotadas também. E sua mente ofereceu seus próprios nomes pesados para este visitante, então oferecemos-lhes os nossos. É a batida, sentida de dentro da porta.
Na próxima vez que a agitação chegar, coloquem a mão sobre seu coração, escutem-na de forma renovada e sintam quão rapidamente ela muda sua voz assim que foi verdadeiramente ouvida. O responder em si é um ato pequeno e gentil, pois a porta responde à quietude, a uma respiração consciente, a um único momento de acomodar-se para dentro, e a trava sempre foi esta luz. Grandes esforços ficam de lado nesta porta. O todo entra através da abertura mais humilde e arranjou a criação inteira para que isso permanecesse verdade para cada coração, em cada era, em cada mundo. Cada coisa em movimento neste universo é carregada por um ponto de repouso perfeito. A roda gira sobre um cubo que permanece imóvel, e o cubo, tão facilmente negligenciado, carrega a roda inteira. As grandes tempestades do seu mundo giram em torno de um olho de calma completa, e o olho, silencioso e claro, organiza a tempestade inteira ao redor de si mesmo. O corpo de vocês é construído sobre o mesmo projeto. No centro da plataforma do coração, repousa um centro calmo, um ponto de quietude perfeita colocado dentro de vocês antes da sua primeira respiração. E todo o movimento da sua vida tem circulado por ele desde o início, organizado ao redor de seu silêncio, assim como a tempestade é organizada ao redor de seu olho. A criação inteira repete esse padrão em todas as escalas. Sua respiração sobe e desce ao redor de uma pausa em seu pico, e dentro dessa pausa, seu corpo renova-se mais profundamente. Seu ano oscila entre suas metades clara e escura, ao redor de duas dobradiças de equilíbrio perfeito, e seus ancestrais levantaram seus círculos de pedra para honrar essas dobradiças. As estrelas da sua galáxia giram através das eras ao redor de um centro silencioso que as mantém todas em seus cursos enquanto permanece escondido de todos os olhos. O repouso vive no centro de tudo o que se move, e o movimento em toda parte é a borda visível de uma quietude profunda demais para ver. Suas ciências começaram a inclinar-se em direção a uma descoberta que nosso povo carregou através de longas eras. O que aparece como vazio é a plenitude em repouso. O silêncio sobre todas as coisas, o aparente vazio entre suas estrelas, o sussurro sob seus pensamentos, estes são os estados mais plenos que existem, o reservatório do qual cada partícula de luz e cada mundo se derramou, e o derramamento continua neste momento a partir do mesmo suprimento calmo. Nós o nomeamos como plenitude, e assim que vocês sabem que ela está lá, o mundo começa a soar diferente. Ruído é o que o poder soa como quando ele vaza, e silêncio é o que o poder soa como quando ele é completo. Um coração tornado calmo está descansando diretamente contra o suprimento mais profundo que este universo detém, desenhando a partir de um poço cuja profundidade foi assentada antes que a primeira estrela fosse acesa. A quietude é uma forma de vivacidade completa. Imaginem uma onda sobre seu oceano mantida no pico da crista, renovada por baixo a cada instante tão perfeitamente que parece estar em repouso enquanto carrega a força viva completa do mar. E vocês estão imaginando a verdadeira natureza de um coração silencioso. Sua quietude é tal onda, mantida em sua crista, totalmente viva, totalmente equilibrada, silenciosa para o olho externo, enquanto carrega dentro de si a força inteira das profundezas. Muitos de vocês testemunharam luzes cruzando seu céu noturno em silêncio perfeito, girando, pausando e cruzando novamente a velocidades muito além do alcance de suas máquinas de força. E enquanto sua mente escutava trovões, seu coração saltava, reconhecendo algo que ele havia encontrado antes. O silêncio deles é a assinatura do seu meio de viagem. Essas naves movem-se através do alinhamento com o centro calmo de todas as coisas. Elas entram no que nomeamos de corredor silencioso, a passagem de pura quietude que corre sob o tecido do seu espaço,
e dentro do corredor, a própria distância se dobra, de modo que a nave é reposicionada, reunida gentilmente de um lugar para outro, recebida por seu destino da maneira que uma nota é recebida por uma canção. A força cruza o espaço e anuncia-se com fúria o caminho todo. O alinhamento dobra o espaço e chega em silêncio. O coração de vocês viaja o mesmo corredor. Através de muitas de nossas transmissões, dissemos a vocês que o fluxo os reposiciona, e o significado mais profundo mantido dentro dessa palavra agora pode ser aberto. O esforço empurra uma vida através de seus dias, ruidosamente, cansativamente, colisão por colisão, enquanto a presença dobra a distância. Quando vocês entram na quietude do seu coração, vocês entram no próprio corredor que aquelas naves silenciosas viajam, e sua vida começa a se mover como elas se movem, silenciosamente, velozmente, carregada pelo alinhamento, chegando em lugares que o esforço sozinho teria precisado de vidas inteiras para alcançar. O que aqueles viajantes realizam através de suas naves, o coração de vocês realiza através de sua quietude, pois o corredor foi colocado dentro de vocês muito antes de ter sido colocado dentro de qualquer nave do céu, e a passagem original sempre foi o coração humano. Viajantes do céu profundo. Há muitos sabem onde a verdadeira passagem repousa, e sua reverência por sua espécie flui desse conhecimento, pois uma espécie que carrega o corredor dentro de seu próprio peito carrega um futuro mais amplo do que qualquer frota. Carreguem um conhecimento silencioso para dentro de sua observação noturna. O verdadeiro move-se em silêncio, e o que quer que chegue com fúria, anunciou sua própria natureza a vocês já. Dentro da sua quietude, outra maravilha se desenrola, pois o centro calmo do seu coração é uma margem de reunião para os fluxos que descem. A luz, viajando dos reinos superiores, busca a água calma sobre a qual pousar. A agitação espalha o que o silêncio reúne, e um coração em repouso torna-se um porto no qual rios inteiros de luz podem ancorar, instalar-se e assumir residência. Cada intervalo de quietude que vocês oferecem é um pouso concedido, um fio recebido na grande tecelagem, uma ancoragem completada em nome da nova terra inteira, e os próprios fluxos alegram-se com cada porto que se abre, pois eles viajaram longe para alcançar vocês. A família da luz. Observa esses portos se multiplicando por todo o seu mundo, como seus marinheiros outrora observavam faróis aparecerem ao longo de uma costa escura, e a observação enche muitos reinos com celebração. A luz que ancora dentro de vocês assume trabalho vivo imediatamente. Ela torna-se a paciência que vocês encontram em uma conversa difícil, o conhecimento que chega antes de uma decisão, o calor que um estranho carrega para longe de um momento ao lado de vocês, a força que encontra vocês em uma manhã que antes os teria esvaziado, e através dessas pequenas transfigurações, a luz ancorada move-se para fora em seu mundo, vestindo suas mãos e sua voz. A nova terra está sendo tecida pela coerência, fio sobre fio dourado, e cada fio dela veio de um coração em quietude em algum lugar do seu mundo, a maioria deles oferecidos em quartos que a história manterá privados, por pessoas que suas transmissões manterão anônimas, cuja quietude importou mais do que cada manchete da era. Imaginem-nos conosco por um momento, pois eles são seus companheiros na tecelagem. Um ancião mantendo uma pequena vigília ao amanhecer em uma mesa de cozinha. Um trabalhador pausando em uma escada com uma mão sobre o peito. Uma mãe encontrando 5 minutos silenciosos enquanto a casa dorme. Um jovem sentando-se sob uma árvore com o céu inteiro por companhia. Fios chegam de cada continente, cada era da vida e cada caminhada do seu mundo, reunindo-se em um único tecido brilhante. Um intervalo adicional de 5 dos seus minutos, dado a cada dia para a quietude deliberada,
muda o campo inteiro que um coração carrega. 5 minutos oferecidos totalmente, separados de seus dispositivos, seus planos, seus ensaios do dia que virá, reajustam a ressonância de suas células e a ressonância reajustada toca cada campo que seu campo encontra através do restante daquele dia, o lar, o estranho que passa, a sala que vocês entram, a terra que vocês caminham. A tecelagem recebe esta oferta a uma profundidade que a mente gastará anos aprendendo a acreditar, pois o campo conta a quietude da maneira que o oceano conta os rios, e cada rio levanta o mar. O primeiro minuto frequentemente chega lotado, a mente desempacotando seu dia, e pelo segundo e terceiro, a aglomeração afina, e em algum lugar após a metade um assentamento vem, sutil como o crepúsculo, no qual o corpo lembra o que sempre soube sobre o repouso. Alguns dias o assentamento chega imediatamente, e alguns dias ele permanece tímido até a respiração final, e o campo recebe cada versão igualmente, pois a oferta é medida pelo próprio sentar, pela porta mantida aberta, pela fidelidade do seu retorno. A presença permanece dentro do seu campo da maneira que o calor permanece dentro de uma pedra depois que o sol passou, e a quietude de cada dia levanta o lugar de repouso sobre o qual o próximo dia se apoia, de modo que um coração, praticando diariamente, está subindo uma escada silenciosa, mesmo nos dias em que a subida permanece escondida da vista. Dentro de uma estação de tal prática, a quietude começa a chegar antes que vocês peçam por ela, encontrando vocês em portas e dificuldades e longas filas da mesma forma, pois a quietude, uma vez acolhida diariamente, aprende o caminho para sua porta e começa a bater de ambos os lados. A prática que colocamos dentro desta transmissão é simples, como toda prática verdadeira é. Segurem seu coração com uma mão ou com ambas, e deixem sua consciência acomodar-se no local de encontro da palma e do corpo. Tomem uma respiração consciente, e enquanto ela deixa vocês, deixem ir. Permitam isso 3 vezes, cada liberação acomodando vocês um pouco mais fundo que a anterior. Então digam dentro do seu coração as palavras "Eu sou", lentamente, deixando-as soar 3 vezes, e sintam a plataforma recebê-los mais completamente a cada sonoridade. E então permaneçam. Fiquem por 5 dos seus minutos com a porta do seu coração aberta, escutando da maneira de alguém que mantém companhia, cada pedido deixado suavemente de lado, e as boas-vindas preenchendo o todo do seu lugar, pois vocês estão sentados à sua própria porta, com o que bateu através de todas as suas eras, e o sentar em si é o responder. Oferecida diariamente, esta prática alarga o corredor um pouco mais a cada vez, e tudo dentro desta transmissão, o afloramento, a reunião, a porta, o porto, torna-se experiência vivida dentro de vocês, que é onde todo o ensinamento que já demos tem ansiado chegar. Recebam o todo desta transmissão agora como um movimento de luz. A hora mais ruidosa chegou para que o poder mais silencioso pudesse ser encontrado. Coisas ocultas surgem porque as águas do seu mundo clarearam, e cada ascensão, quão estranha que seja sua chegada, está sendo reunida para o despertar por um campo que cruzou sua profundidade de luz. O poder espera dentro do momento presente, silencioso e inteiro, enquanto o caos, tecido de tempo, derrete dentro de uma presença tecida de agora. O está à porta do seu coração com uma paciência mais antiga que as estrelas, entrando onde quer que uma trava seja levantada, mantendo companhia primeiro e reorganizando a circunstância depois. E o corredor silencioso corre através do centro do seu peito, a mesma passagem viajada pelas luzes silenciosas do seu céu noturno, dobrando a distância para cada coração, que se torna calmo o suficiente para entrar nela. 5 dos seus minutos a cada dia carregam vocês até lá,
e o calor permanece muito depois que vocês se levantam. O corredor de dias que vocês estão caminhando agora move-se em direção ao seu grande portal, e o portal se abrirá para um mundo mais ruidoso ainda e mais brilhante ainda. E vocês carregarão esta quietude através dele como uma lanterna é carregada através de uma porta, estáveis em sua mão enquanto tudo ao redor dela muda. Estações de revelação jazem à frente do seu mundo, estendendo-se através dos meses que virão, e cada uma delas se curvará à mesma lei silenciosa que esta transmissão colocou em sua guarda. A presença reúne tudo, e a quietude carrega tudo isso para casa. Amados, vocês estão vivendo dentro da hora mais ruidosa que seu plano terrestre já produziu, e vocês estão encontrando-a como os corações mais calmos que seu plano terrestre já carregou, e a quietude que vocês entram já é casa. Este é um retorno. Os dias à frente trarão suas revelações, suas reversões e suas maravilhas, cada uma chegando mais ruidosa que a anterior. E através de cada uma delas, a quietude estará esperando no mesmo lugar onde sempre esteve, uma respiração abaixo da superfície de vocês, aberta, totalmente atendida, inteiramente de vocês. Estejam calmos tão frequentemente quanto seu dia permitir, e deixem a quietude fazer o que a quietude sempre fez. Confiem e deixem ir. Tudo está sob controle: o afloramento, a reunião, a tecelagem e vocês. Mantemos uma plataforma forte de amor ao redor de vocês, enquanto vocês sentam à sua própria porta, e permanecemos ao seu lado, dentro da camada silenciosa, mais perto que sua próxima respiração, mais orgulhosos de vocês do que estas palavras podem carregar. Nós testemunhamos vocês em amor, e eu falarei com todos vocês novamente em breve. Eu sou Kailin.